Olá outra vez. Estou aqui à frente do meu computador porque vou fazer uma série de vídeos em que vou comentar e vou acrescentar informação ahm, a outras coisas que outras pessoas já disseram ou já produziram acerca de viajar no Japão. Porque isto vem e é com bastante respeito em relação àquilo que as outras pessoas já fizeram e já disseram. Portanto, é numa perspectiva de acrescentar valor e não de fazer críticas parvas, porque ninguém está aqui para deitar os outros abaixo. Isto veio de uma situação muito recorrente, que é as pessoas contactarem-me e dizerem-me: eu li isto neste sítio, eu vi isto neste guia, eu falei com esta pessoa, eu fui fazer esta viagem, isto aconteceu. E eu vi-me na situação de ter de dizer às pessoas: olhem, desculpem, o que vocês viram neste site está errado. Ou ao contrário: olha, aquilo que vocês viram nesta recomendação está muito correto e devem segui-la. Portanto, eu percebi que, para além das minhas próprias indicações, que são das minhas opiniões pessoais e das minhas experiências, eu não posso estar cega para o que existe por aí, publicado na internet, etc., porque as pessoas vão ter estes conteúdos. E já agora podia dar-vos uma crítica, digamos assim, mas no sentido construtivo, lá está, uma revisão daquilo que se pode encontrar. Este é um artigo muito recente de um blog que se chama Wonder Wisdom, que é um blog que eu já tinha consultado muitas vezes. É um blog bastante bom. Um, Tem um post de uma pessoa que, pelo nome, os posts são de pessoas diferentes. Pelo nome, esta pessoa é asiática, Kwang Leong-yong. Não me parece ser japonês. É um post bastante recente e eu vou comentá-lo por causa disso, porque é uma coisa atualizada. É de 19 de abril deste ano. Então, e também porque é um tema que eu acho que é aquilo que corresponde à maior parte das pessoas que querem saber os conselhos que eu dou, que são pessoas que preferem planear a sua viagem ao Japão sozinhos ou preferem andar lá sozinhos, ou seja, sem agências de viagem. E podem ainda não se sentir à vontade para ter um consultor como eu ou qualquer outro consultor de viagem especializado no Japão e querem mesmo fazer tudo sozinhos. Então, fazer tudo sozinhos pode ser aquilo que corresponde aos vossos desejos, às vossas expectativas, boa, go for it, mas já agora não ignorar algumas coisas pode ajudar-vos muito na viagem. Ou melhor, se as ignorarem completamente, algumas coisas podem correr mal que depois estragam a experiência. E então eu acho que é nesse sentido aqui que o post do Wonder Wisdom está feito, é no sentido de vamos dar 25 dicas para quem está a viajar ou quem planeia viajar sozinho no Japão. E eu vou rever essas 25 dicas e comentar. O artigo está escrito originalmente em inglês, mas eu vou comentar tudo em português. Portanto, também estou na prática a fazer um serviço de tradução. Portanto, a primeira dica: transporte consigo todos os detalhes acerca do sítio onde vai ficar instalado e de todas as datas de partida. Isto é mesmo, mesmo muito importante. Sobretudo se vocês não tiverem tratado de antemão, antes de irem para o Japão, da vossa conectividade e do vosso eventual acesso à internet ou ao telefone. Mas vocês, mesmo assim, pode haver um percalço qualquer e vocês precisam ter todos os detalhes do sítio onde vocês vão ficar alojados, sobretudo do primeiro sítio onde vocês vão ficar alojados e os contactos diretos dessas pessoas. E todos os detalhes é mesmo mapa. Imprimam mapas e saibam como ir lá ter, saibam qual o caminho a tomar, saibam quais as opções de transporte ou a pé, como ir do ponto A ao ponto B, como chegar lá. Saibam todos os detalhes do ponto de vista da hora a que a recepção está aberta ou não está aberta, se tem pessoal ou não tem pessoal, se tem uma hora de fecho. Acontece muitas vezes no Japão, sobretudo se vocês reservarem Airbnbs, não estar lá ninguém, exceto na hora em que marcaram previamente para estar, ou mesmo assim não estão, sim, acontece. Ou se vocês marcaram alojamento em dormitórios, em quartos partilhados, portanto no chamado hostal ou qualquer coisa que seja abaixo do nível da cadeia dos hotéis, é muito comum não terem pessoas permanentemente na recepção e também é muito comum fecharem à noite e à noite não é muito tarde. Alguns fecham às 10 da noite, fecham mesmo a porta, não está lá ninguém para vos abrir. Isso também é bastante comum, portanto tenham todos esses detalhes de antemão, combinem com as pessoas como é que vão chegar, mas as viagens podem ter alterações de horários, afinal não apanharam aquele comboio, só apanharam o seguinte, etc. Portanto, vocês têm que ter todos os detalhes para lá chegarem, para os contactarem. Isso em papel, fisicamente convosco.
Isso é muito, muito importante, porque podem tê-lo no tablet, no smartphone e depois não têm bateria, depois não conseguem aceder aos dados. Old school, tenham em papel, está bem? Numa micazinha de plástico, isso funciona. Segunda dica, não posso falar assim tanto cada uma, senão este vídeo fica enorme. Segunda dica, levem sempre dinheiro convosco. É verdade, levem sempre dinheiro convosco, apesar dos cartões que tiverem Visa, o quadradinho a dizer Visa, mesmo sendo cartões de débito, normalmente dá para levantar dinheiro nas máquinas multibanco, nas ATM, mas levem sempre dinheiro convosco, não deixem acabar o dinheiro. Pode não ser possível pagar com cartão ou pode não ser possível ir a um ATM. Informem-se bem acerca dos tabus. Eu não vou falar disto aqui porque vai haver um vídeo inteiro sobre isto. É absolutamente fundamental. Paramount, a coisa mais importante de todas são as coisas culturais. O que fazer, o que não fazer. Sobretudo e as consequências de fazer. Bem, já há um vídeo sobre as consequências de fazer, que é o vídeo sobre que vocês podem realmente ser presos por causar desacatos no Japão. E os casos que eu conheço e que eu falei, já há um vídeo sobre isso, que eu acho que é o Japão não é brincadeira. Vejam esse vídeo, mas depois vai haver mais sobre os tabus. Aprenda algumas palavras e expressões em língua japonesa. Sim, eu dou formação sobre isso. Dou formação sobre isso, já dei e dou a quem quiser ter, portanto também não vou falar mais sobre isso aqui. Olha, estejam preparados, eu abri aqui o artigo em direto convosco. Estejam preparados para curfews, portanto horas de fecho de alojamentos. Fecha não é ninguém, curfew. Hora de encerrar, sim, isso existe. Portanto, ele chegou lá. Não compre um Japan Rail Pass, a menos que precise de um. Eu falo constantemente disso. E os critérios para perceber se realmente precisa de um ou não, também falo e continuarei a falar em vídeos e informações que dou. Prepare-se para um choque cultural. Estou a adorar este blog. Estou a adorar esta entrada de blog, porque eles são crus, eles são diretos. Normalmente aquilo que faz com que as pessoas que veem os meus vídeos ou vão às minhas formações ou falam comigo, aquilo que faz com que as pessoas não gostem do que eu lhes digo e deem 2 passos para trás e, sim, uma situação de repelir a verdade que eu lhes atiro para a frente, é aquilo que eles estão aqui a fazer também, que é, ok, a verdade é esta, prepare-se para choque cultural, vai haver choque cultural, prepare-se o mais possível para minimizar os efeitos do choque cultural e sobretudo as consequências negativas para si que está em viagem sozinho, mas mesmo assim prepare-se que vai haver um choque cultural, inevitavelmente. Gosto deles. Tough love é importante. Só fume nas áreas designadas. Yep. Eu vi num outro blog, que eu agora já não sei qual é, eu vi num outro blog alguém a dizer não se pode fumar na rua do Japão. Não é isso. Vocês podem fumar na rua. Mas há áreas designadas específicas para vocês fumarem na rua, que estão devidamente sinalizadas e que parecem uma espécie de paragem de autocarro, porque têm assim umas paredes e definem uma área na rua e dizem aqui podem fumar. Não podem é fumar em qualquer outro sítio que não sejam as áreas designadas para fumar. Depois existe uma certa tolerância. Isto não pode, não é bem assim. Existe uma certa tolerância. Aquelas ruazinhas muito estreitinhas ao lado das lojas da conveniência, assim becos atrás de zonas onde tem vending machines. Os japoneses fecham os olhos se vocês forem para aí fumar. Mas como dizia uma viajante que estava comigo numa das viagens que eu fiz com um grupo, parece que estamos a meter para a veia. Isto é um comentário muito mau, mas é, uma pessoa sente que fumar é extremamente negativo, é quase como se fosse drogar-se, assim, não é... Uma pessoa que fuma não se sente lá muito bem no Japão, porque tem que encontrar estes sítios, estes becos, estas ruazinhas estreitas e desconfortáveis e quase um ar de que vem dali uma ratazana qualquer para fumar o seu cigarro. Sim, para quem fuma é mau. Eu não fumo, portanto eu estou à vontade, mas eu compreendo o sofrimento dos outros. Vá muitas vezes a Combini e vending machines. Não sei porque é que está aqui a dar esta dica. Esta é uma dica que eu discordo. Todo o resto da lista até agora achava interessante, algumas coisas mesmo muito, muito boas, mas esta discordo, porque eu acho que as vending machines e as Combini não são uma boa dica para quem está a viajar sozinho, nem sem sequer uma boa dica para quem está a viajar em grupo, porque tudo o que vocês podem comprar lá, vocês podem comprar mais barato em supermercados e em mercados de rua e em
e a pessoas que vendem diretamente produtos agrícolas, mas há muitas outras opções que são mais baratas e de melhor qualidade do que as Combini e as vending machines, portanto, eu não sei porque é que esta coisa está aqui. Utilizo os serviços de transporte de bagagem. Lá está, depende. Eu acho que uma pessoa que vá de férias ao Japão durante uma semana, 2 semanas, até 3 semanas, não precisa levar muita bagagem. Sobretudo se for numa altura do ano em que não tem, se não for no inverno, por exemplo, em que não tem que levar aquelas coisas que são muito volumosas. Porque eu acho que o facto de vocês poderem lavar a roupa muito frequentemente, em todo lado, com as lavanderias de moedinha, faz com que vocês possam levar pouca roupa, só uma mochila, e assim já não precisam dos serviços de transporte de bagagem. Mas, se vocês levarem uma mala muito pesada e volumosa, os serviços de transporte de bagagem, de facto, são muito frequentes, muito convenientes e não são muito caros. Só para vos dar uma ideia, eu fiz um transporte de bagagem entre Tóquio e Kyoto, uma mala com cerca de 20 kg, custou-me 24 euros. Foi entregue no dia a seguir ao dia em que eu entreguei a mala. Portanto, eu, em Tóquio, entreguei a mala no serviço, ou melhor, até eles foram buscá-la onde eu escrevi que a mala estava, portanto eu até fui uma 7-Eleven. Vocês podem fazer isso na 7-Eleven. Eu fui a uma 7-Eleven, que é uma cadeia de lojas de conveniência, preenchi o papel a dizer a minha mala está no hotel, que era ali ao lado da 7-Eleven, vão buscá-la e vão entregá-la a este hotel em Kyoto. E depois ele veio comigo a minha mochila com as coisas necessárias de um dia para o outro, eu fui para Kyoto, eu fiquei lá, no dia a seguir a minha mala chegou. Tudo bem. E esse tipo de coisa custa, lá está, neste caso custou 24 euros. Portanto, existe o Kuroi Neko, que é uma empresa de transporte de bagagens ou encomendas dentro do Japão. Existem várias empresas e vários serviços de transporte de bagagens, se vocês de facto quiserem fazer viagens sem a vossa mala mais pesada. Não é que não seja possível ir com malas grandes em Shinkansen e outros tipos de transportes, mas de facto isto torna o vosso planeamento de itinerário muito mais facilitado se vocês quiserem usar o tempo ao máximo, chegar a um sítio, ver aquele sítio à vontade, passam a noite, no outro dia a vossa mala há de chegar lá. Isso, e funciona. Isto não é Portugal. Ok? A vossa mala vai mesmo chegar lá. Check Seasonal Forecast, que está em inglês. Sim, a previsão meteorológica é extremamente importante. Quando nós estamos a conhecer um país, a explorá-lo, quando nós estamos na rua, nós estamos extremamente expostos aos elementos, ao sol, à umidade. Preparem-se para experiências que vocês normalmente não têm no vosso país de origem. Por exemplo, os verões em Portugal são muito, muito quentes, mas não são normalmente extremamente úmidos. E no Japão isso acontece. E lidar com umidade extrema em temperatura muito alta faz com que o corpo das pessoas reaja de maneira diferente. Portanto, verifiquem todos os critérios da previsão meteorológica, não só a temperatura, e previnam-se de coisas como golpes de calor ou outras coisas assim. Faça compras tax-free. Eu nunca penso muito em compras, eu penso em experiências, em enriquecimento e em aprendizagem. Mas está bem, eu suponho que sim, se vocês quiserem fazer compras, comprem coisas em tax-free. Mas eu, nos meus vídeos, também dou dicas acerca de onde é que vocês compram os melhores souvenirs, sem irem necessariamente às zonas do tax-free, porque eu acho que os melhores souvenirs não se compram nessas zonas, compram-se em coisas como supermercados e lojas de 100 ienes e, sobretudo, fazerem vocês coisas em workshops, em formações, ou irem conhecer pessoas e fazer experiências de turismo imersivo, que são aquelas que normalmente eu levo as pessoas que viajam comigo a fazer, e depois vocês ficam com essas lembrancinhas, que são também muito mais significativas. Mas enfim, vamos continuar, já temos que chegar ao 25. Sejam pontuais quando usem o transporte público. Meus amigos, se não forem, já partiu, ok? A hora que está no bilhete do transporte é a hora a que o transporte saiu. Não é a hora que vocês têm que lá estar à espera para entrar. Isso é sobretudo relevante nos autocarros de longo curso. Nos autocarros expressos, nos autocarros que andam na autoestrada. Nos autocarros de longo curso vocês têm que estar na paragem uns bons 15 minutos antes, às vezes até mais, porque vocês podem ter uma fila. Então vocês compram, por exemplo, o bilhete do autocarro expresso, percurso entrar a X, sair em Y. Muitas vezes o vosso bilhete não diz qual é que vocês estão a comprar para o autocarro daquela hora. Diz que vocês compraram para aquele dia, que o bilhete é válido todo o dia. Vocês podem comprá-lo no dia anterior, e se forem alturas de muita movimentação de gente, devem comprar no dia anterior. Então vocês têm um bilhete para aquele autocarro expresso, para aquele percurso, para aquele dia. Vocês têm que se meter na fila da paragem e depois vocês vão entrando no autocarro conforme a fila vai andando para a frente.
Se vocês não chegarem com antecedência, pode acontecer que todas as pessoas que vocês têm à vossa frente já enchem o autocarro e vocês não entram naquele. Estão a perceber? Isto acontece, portanto vocês têm que estar... A mesma coisa para o Shinkansen. Vocês estão na fila do Shinkansen, pode acontecer que todas as pessoas que entram à vossa frente enchem aquele e já não entram naquele, têm que entrar no seguinte. Ou outro transporte que não seja o Shinkansen, seja um comboio que até é regional e até é bastante menos frequente. Portanto, preparem-se para isso e cheguem à plataforma, à frente da entrada do transporte, vários minutos, 20, meia hora, antes da hora do próprio transporte, mesmo que já tenha o bilhete. Não me canse de frisar isto, porque é muito, muito frequente. Portugueses, espanhóis, italianos, geralmente pessoas de países latinos, perderem transporte porque acham que a hora que tem no bilhete é a hora que tem que se lembrar: vamos para a estação. Há estações que são cidades inteiras, ok? A estação não é um sítio, a estação é o equivalente ao centro de Lisboa, ao centro do Porto. Estão a ver? São áreas gigantescas de estações intermodais. Portanto, tenham tempo que andar dentro da estação de um sítio para o outro, também tem que se ter em conta. Mas esse é todo o assunto de transportes que depois, noutros vídeos, eu posso aprofundar. Dica 18. Aprendam como andar nos autocarros. Já cobri um bocado dessa parte, mas eu sou capaz de fazer outro vídeo sobre isso. 19. Usem a etiqueta adequada quando visitarem santuários shintoístas. Sim, por favor. Porque eu assisti, infelizmente, até com pessoas que viajam comigo, a coisas que são extremamente ofensivas e que as pessoas não sabiam que as estavam a fazer, mas também podiam ter sido um bocadinho mais calmas e inquisitivas e poderiam ter perguntado como é que se deviam comportar, ou pelo menos aceite as minhas diretivas acerca de como é que se deviam comportar. É extremamente agressivo para os japoneses, apesar deles não demonstrarem emocionalmente uma tristeza, um desacordo ou uma frustração, porque tendem a reprimir essa resposta emocional, mas é extremamente agressivo para eles, é extremamente frustrante para eles verem os turistas, os estrangeiros, a comportarem-se de certa maneira nos santuários, tanto budistas como shintoístas. E eu acho que um movimento de aversão ao aumento do turismo estrangeiro tem muito a ver com isso, com os comportamentos dos turistas nos sítios nos quais esses comportamentos são mais sensíveis. Dica 20. Preparem-se para subir muito rampas e escadas quando visitam castelos. Sim, meus amigos, é assim, há muitos sítios no Japão que se chamam castelos, mas são feitos em 1960 e troca o passo, em betão e cimento e têm elevador. Isso não são castelos. Eu já disse também em vários vídeos, no Japão só existem 12 castelos autênticos e originais. 12 estão listados como património cultural. Desses 12 castelos, alguns são património da humanidade pela Unesco, estão classificados, mas só há 12 antigos, originais. Todo o resto, que são centenas, são coisas feitas para serem Disneylands históricas. E, portanto, são castelos com elevador e não sei o quê. Se vocês querem visitá-los, porque acham que é giro ter a fotografia do castelo e tal, visitem-nos. A experiência é engraçada na mesma, mas não estão a visitar um castelo histórico. Muitas vezes estão a visitar uma coisa que foi reconstruída de tal maneira que nem sequer é parecida com aquela que efetivamente algum dia terá existido. Ou não terá existido. Há cidades que têm castelos que nunca tiveram castelos. Por isso é que vocês têm que estar com alguém que perceba de história japonesa. Se vocês quiserem ir a esses castelos, aí vocês têm elevador. Mas os outros são históricos, portanto, não. Dica 21. Respeitem Japanese only. Sim, há muitos sítios no Japão que são Japanese only. E este Japanese tem dois sentidos. Pode ser aqui só entram pessoas que são japonesas, ou pode ser aqui só entram pessoas que falam japonês fluentemente. E se é uma coisa ou outra, depende da vontade do dono inteiramente. Ou de como é que ele acordou, se foi virado para a esquerda ou se foi virado para a direita. Muitas vezes eles dizem, não, com a porta aberta, nós estamos a olhar lá para dentro e a ver que a sala tem várias mesas e lugares sentados disponíveis. Eles estão a dizer, desculpe, não podem entrar, não temos lugares. Essa é uma maneira muito comum deles não dizerem o Japanese only, mas na prática é o Japanese only. Em outros casos, eles têm mesmo à porta escrito em japonês, Japanese only, ou então eles dizem-nos
dizem-vos muitas vezes, exatamente em inglês, sorry, Japanese only. Não forcem e vão escolher outro. Há muitas, muitas, muitas opções. Não comprem uma birra, não comprem uma guerra, não causem alarido, porque depois vem a polícia. Ou, se vocês tiverem azar, a Yakuza. Porque nos bairros noturnos, nos bairros de restaurantes e bares, nos bairros de entretenimento, e não precisa de ser entretenimento estranho e shady business, estão a perceber? Nos bairros mesmo de restaurantes e bares legais, normais, muitas vezes quem faz a segurança à noite é a Yakuza. São seguranças contratados que pertencem à máfia. Então, se vocês comprarem uma guerra com isto e dizer oh não, Japanese only, não, eu venho pagar, eu sou turista, eu quero entrar, eu vou largar o meu dinheiro, você vem me dizer que eu não posso entrar. Isto não pode ser assim, eu não aceito ser discriminado. A seguir pode vir o segurança e a coisa pode ficar pior. Portanto, não vão por aí, está bem? Ok, boa noite, com licença. Fiquem bem. E vocês vão ao restaurante ao lado. Tá? Não, sobretudo se estiverem a viajar sozinhos. Sejam estratégicos a visitar parques temáticos. Não sei muito bem o que é que eles querem dizer com sejam estratégicos a visitar parques temáticos. Mas sim, é uma ideia gira, porque os parques temáticos no Japão têm um ambiente normalmente muito diversificado, conforme o tema do parque. Tem famílias, às vezes tem comidas de rua interessante. Acho que sim, parques temáticos pode ser giro integrar na vossa viagem, não se calhar mais do que um ou dois, mas parques temáticos pode ser engraçado. Saibam como lidar. Calma que eu tenho que ler isto em inglês. Know how to handle surprise rainstorms. Yes. Surprise rainstorms é uma ótima expressão para o mês de setembro. O mês de setembro no Japão é todo isto. Eu estou-me a rir, mas sim, já me aconteceu em Nagasaki, obviamente, onde eu passo montes de tempo. E estava eu lá, eu sabia que ia passar um tufão. Não é bem uma surprise rainstorm, porque a gente ouve no noticiário que vai passar. No dia anterior, ou 2 dias anteriores, já sabemos onde é que ele vai passar e a que horas. Mas o que foi engraçado foi que nós ficámos mesmo fechados. Houve ordem de como é que se diz? Sim, aquela coisa da curfew. Recolher obrigatório. Houve recolher obrigatório, com direito aos altifalantes na rua a dizerem mesmo recolher obrigatório, as pessoas a porem sacos de areia em frente aos estabelecimentos e nós ficámos fechados 24 horas no sítio. Portanto, se vocês estiverem em viagem, vocês fazem tudo muito planeado, porque é preciso fazer. Para o Japão, para correr bem, é preciso planear. Mas depois também pode acontecer isto. E depois vocês têm que se adaptar e olha, se têm que ficar fechados porque é mais seguro, fiquem fechados porque é mais seguro. Não vão para a rua quando houver um tufão. Por favor. A sério, tufões não é brincadeira. Nós aqui em Portugal não temos esse tipo de clima, não temos esse tipo de tempestades, mas sempre que houver avisos, sobretudo se vocês, mesmo que não entendam japonês, se vocês ouvirem os altifalantes da rua a fazer avisos, é porque ou é tufão, ou é tsunami, ou alguma coisa assim, respeitem, tá? Joguem pelo seguro. Buy affordable meals, aquilo que eu vos tinha dito. Eu acho que as refeições mais em conta que vocês conseguem são em cantinas japonesas, já disse isso noutros vídeos, que são os sítios onde vocês põem a moedinha, carregam no botãozinho que tem o menu, ficam com uma senha e depois vão com essa senha ao outro lado e eles dão-vos o tabuleiro com a comida. Cadeias japonesas, que são muito utilizadas pelos próprios trabalhadores japoneses nas suas curtíssimas pausas para almoço. Supermercados, refeições prontas de supermercados, não necessariamente as de combini, ou comprarem vocês os ingredientes e fazerem se tiverem onde as fazer. Eu vou falar mais sobre como fazer refeições equilibradas e baratas em viagem no Japão noutros vídeos, porque eu estou a ver que há muita gente que se interessa por isto. Dica 25 e última, aprendam a learn about Japanese tipping practices or lack thereof. Tipping practices não é costume dar-se gorjeta no Japão, mas é costume dar-se presentes. E são coisas diferentes. A gorjeta é aquilo que vocês dão no fim do serviço prestado. Normalmente tem uma relação de percentagem com o valor que vocês tiveram que pagar pelo serviço ser prestado e vocês dão à pessoa que vos prestou o serviço, partindo do princípio que essa pessoa não tem um ordenado que represente inteiramente todo o esforço que ela põe no trabalho. Como, por exemplo, um empregado de café, um taxista, etc. Mas, no Japão não é isso. No Japão o que há é presentes. E os presentes dão-se no início da relação com alguém, quando essa relação vai ter uma troca de favores mútuo. É quase como se fosse
suavizar o facto de vocês irem entrar numa relação em que há troca de informação, a serviços ou experiências e vocês mostrarem a vossa apreciação pelo tempo e energia e esforço que aquela pessoa está a despender convosco. A troca de presentes é muito, muito importante. Não é só quando vocês vão estudar ou trabalhar e têm uma relação mais permanente lá no Japão, é também quando vocês são turistas, é costume darem-se presentes à pessoa que vos acompanha ou que foi o vosso guia ou que foi o vosso intérprete ou coisa assim. Eu depois vou falar mais dos presentes, da etiqueta e de que tipo de coisa é que vocês dão e que é importante que não seja dinheiro diretamente. Isso não. Isso não é bom. Pronto, esta lista da Wonder Wisdom é uma boa lista. Como viram, a maior parte das coisas eu subscrevo, embora com acréscimos. E eu acho que eu vou fazer mais coisas destas, porque estas listas são muito secas, são muito vazias, não têm muito conteúdo, às vezes as pessoas não sabem como interpretar isto na prática. Vídeo muito longo, vou fazer mais. Se calhar os próximos vão ser mais curtos para compensar. Se vocês tiverem coisas que vocês viram na internet e querem que eu faça uma checadinha e diga se é bom, se é mau e o que é que eu acho, digam. Digam nos comentários, mandem por Facebook, mandem por Messenger, visitem o blog, etc. Eu estou online e quero ajudar-vos com estas coisas.